Uma boa noite a todos. É muito bom estar aqui hoje. Eu sempre digo que eu gosto muito de Semana Espírita, porque dá muito trabalho para quem está organizando, mas gera muita alegria, muita energia, e a gente que chega sente isso, as pessoas que participam sentem isso. Desde a hora que a gente vai entrando, eu cheguei o pessoal não tinha começado a chegar ainda, né? Era cedo. E aí a gente sente no ar, sente a beleza, tudo tão bonito, tão cuidadoso. Então é muito bom estar aqui. Eu agradeço muito por estar sendo incluída na festa de vocês, né? Essa festa que é esse encontro com a cultura espírita. E o tema é um tema o tema geral do evento, Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial, é uma fala de Jesus, é uma proposta que Ele tem para nós e que a gente tem, assim, muitos desdobramentos para entender. E o tema de hoje, o Evangelho na mente e no coração. E eu fiquei pensando que é muito difícil falar sobre o Evangelho. Todo mundo sabe, né? Por quê? Porque falar as palavras a gente sabe. Bom é se a gente pudesse de tal forma viver o Evangelho que eu chegasse aqui, ficasse calada, emitisse a vibração e todo mundo soubesse o que era. Isso não vai acontecer. Eu acho que essa pessoa que poderia fazer isso não foi convidada. Então a gente vai tentar falar um pouquinho sobre como é esse Evangelho na mente e no coração, como é poder viver o Evangelho nos dias de hoje. Para muitas pessoas, a vivência do Evangelho ela não se combina com a experiência da sociedade atual. A gente ouve isso, né? Não, porque o Evangelho, isso era no tempo de Jesus, mas como que você vai viver esses princípios no tempo de hoje? Vamos lembrar que em todos os tempos houve gente que dizia isso. Já desde os primeiros que ouviam Jesus, os fariseus, não é? Os homens do templo, e que eles diziam, mas o que ele está dizendo mesmo? Esse daí não é o filho de José, o carpinteiro? Esse daí não é de Nazaré? E ele está dizendo o quê? Então, o Evangelho na mente, ele passa por um entendimento que é mais do que mental. O Livro dos Espíritos, ele fala da compreensão da doutrina espírita, que às vezes tem pessoas que têm, embora sejam jovens, embora sejam incultas, mas que compreendem com facilidade o que é que a doutrina espírita está dizendo. E às vezes você tem pessoas mais maduras, pessoas donas de um cabedal de estudos muito grande, e que não conseguem compreender o que acham difícil, acham complicado. E aí os espíritos vão dizer que se trata de uma maturidade espiritual. E aí nós vamos pensar no conceito espírita de evolução. Na verdade, a gente evolui para compreender aquilo que já está dentro de nós. A lei de Deus está escrita, está registrada na consciência do ser humano. Porque não existe nada no universo que esteja fora de Deus. Isso é uma impossibilidade. Deus é onipresente. Deus é o criador de tudo o que existe. Deus é onisciente. Então, não pode existir algo que esteja fora da consciência divina. E as leis de Deus são a presença de Deus em toda parte. Então, essas leis divinas, elas estão aí, e elas estão na consciência. Essa perfeição que Jesus nos convida, ela existe dentro de nós. Nós é que precisamos construir o caminho para expressar essa perfeição. E isso que é a evolução. Os espíritos são criados simples e ignorantes, eles fazem uma trajetória evolutiva através de diversas reencarnações, onde a cada vez a gente desenvolve mais esse potencial divino que há em nós. Até o dia que tivermos desenvolvido plenamente o potencial divino, estejamos em plena harmonia com Deus, na compreensão total, e aí a gente chama isso de espírito puro.
Portanto, essa consciência do ensinamento do Evangelho, ela também passa por uma maturação espiritual, passa por um crescimento espiritual do indivíduo e da humanidade. Nós podemos pensar assim, mesmo que a gente só pense numa parte da humanidade, numa parte da história humana, que é a Europa judaico-cristã, como nós chamamos. A gente não está pensando, por exemplo, nos povos pré-colombianos, os incas, os maias, os astecas. Não estamos pensando no Oriente, na Índia, no Egito. Não estamos pensando nos povos africanos, nos aborígenes. Estamos pensando só na Europa judaico-cristã. E aí nós vamos lembrar que houve um momento no processo evolutivo dessa humanidade em que um povo, o povo judeu, conseguiu conceber a ideia de um Deus único, que para a gente é a coisa mais natural do mundo. Mas naquela época, você não tinha povos monoteístas. Você podia até ter algum indivíduo mais evoluído do que os outros que concebesse, mas os povos eram politeístas, porque a mentalidade coletiva era politeísta. Mas o povo judeu, ele conseguiu, num processo evolutivo, conceber a ideia de um Deus único. E aí nós temos, nesse momento, o que a gente poderia considerar como a nossa primeira lei. Não estou dizendo nem que é primeira historicamente, sabe-se que existiu o Código de Hammurabi antes. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que na nossa experiência coletiva, no momento em que a gente concebe um Deus único, a gente pode conceber uma lei única. E temos os 10 mandamentos, né? Como o primeiro código assim, definido, profundo. Depois, os judeus, como o povo, naturalmente fizeram diversas leis. Isso é necessário. Mas essa é a lei moral básica que está lá atrás e que é interessante porque ela fala da relação com Deus. Ela diz: amarás ao Senhor teu Deus e só a Ele prestarás culto. Ela diz que é preciso ter um dia onde você possa se dedicar a Deus, o que era uma novidade absoluta, né? Para a gente hoje é mais do que normal que você tenha um dia por semana de folga, que você não trabalha, que você ora ou que você passeia. Na antiguidade isso não existia, as pessoas trabalhavam continuamente. Né? As populações, os camponeses, os servos, eles trabalhavam continuamente. Era uma novidade a ideia de que é preciso parar o trabalho físico, seja qual for a necessidade, não importa o quanto você precisa, mas um dia na semana você para. E naquele dia você lembra do divino. Era um avanço extraordinário, e isso está nos 10 mandamentos, né? Onde ele também diz que não se deve pronunciar o nome de Deus em vão. Quer dizer, ele traz a noção do sagrado para a vida das pessoas, para a vida de pessoas que não tinham essa compreensão tão complexa. Estamos falando de 4.000 anos, mais de 4.000 anos atrás, né? 5.000 anos, não sei, muito tempo, muitos séculos já correram daí. E essas leis, como, né, referência inicial, essa relação com Deus, e aí trazem uma série de regras sobre a relação com o ser humano, uns com os outros. Não furtar, não prestar falso testemunho, não matar, não adulterar, não cobiçar as coisas alheias, e um mandamento positivo: honrar pai e mãe. De todos esses elementos, a gente tem uma lei, e foi uma lei que organizou o povo judeu em torno desses mandamentos, desses princípios, que a gente está tendo uma ideia agora, rapidamente, de que para nós são comuns, porque já tem mais de 4.000 anos que a gente ouve e sabe isso como espírito. Reencarnamos, desencarnamos, aqui, ali, acolá, e essas leis, esses mandamentos, eles modelaram essa sociedade em que a gente vive, a sociedade judaico-cristã, como é chamada. Mas essas leis, elas ficaram marcadas, ficaram registradas e modelaram uma civilização numa direção, num sentido, que é esse que a gente está vendo. Só que aí nós temos o Evangelho
chegando através de Jesus no seio do povo judeu. Jesus era judeu, ele nasceu no seio do povo do judeu e ele estava dentro de uma lógica da sociedade judaica, de uma expectativa de um Messias que nós não vamos aprofundar nesse momento, mas vamos lembrar que Jesus disse assim: eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. Porque ele traz noções que são revolucionárias. Na hora que ele falava, lembre, gente, que havia muitos rabis, muitos mestres, que se colocavam para ensinar o povo judeu. O povo judeu tinha uma tradição, segundo a qual eles têm um modelo de devoção, onde na sinagoga os homens podem se levantar, ler a Torá, ler a lei de Deus e comentar. Isso acontecia. O que era diferente de Jesus? Era diferente que Jesus trazia um novo olhar sobre essa lei. E, de novo, a gente vai lembrar do processo evolutivo. Repare que mais de 2000 anos tinham se passado, desde a época de Moisés. E aí, este povo que foi pioneiro na construção de uma visão do divino, de uma visão da lei divina, de uma visão da relação do povo com Deus. Esse povo já estava maduro para dar o próximo passo, que era a mensagem de Jesus. E esse próximo passo, ele era um passo tão gigantesco que já a mensagem não era só para o povo judeu. Naquela época, lá atrás, só aquele povo tinha alcançado a ideia de um Deus único. Mas o processo evolutivo, ao longo daqueles séculos e séculos, ele tinha feito avançar a humanidade como um todo. E agora, a mensagem de Jesus era uma mensagem para a humanidade como um todo. E que diferença traz esse evangelho para nós que estamos hoje pensando nele e pensando de que forma a gente vai tê-lo na mente e no coração? De que forma a gente vai vivê-lo com a mente e com o coração? Primeiro, a partir dessa fala de Jesus, eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento, ele mostra que tem um processo e que esse processo não é aleatório. E não é casual e não é dado fragmentariamente. Tem um projeto. Nós sabemos que tem um projeto planetário. Jesus é um espírito puro, um conjunto com outros espíritos puros que formou este planeta na condição de co-criador, expressando a vontade de Deus. Então, esse projeto ele já existia. A lei não tem uma ruptura. Aquilo estava errado, agora isso está certo. Então nós vamos abandonar. Isso é a mentalidade humana que não consegue apreender, né, os projetos divinos. Não tem aquilo estava errado e agora está certo. Tem aquilo era o que se podia conceber naquele momento e foi um grande avanço naquele momento. Hoje podemos avançar. E se nós prestarmos atenção, a mensagem de Jesus, ela é o código que vai fazer com que a humanidade consiga entrar no planeta de regeneração, consiga se tornar um mundo de regeneração. Nós lembramos daquela classificação dos mundos que tem no Evangelho segundo o Espiritismo. Nós sabemos que a Terra é um planeta de provas e expiações. Por quê? Porque é habitado por espíritos imperfeitos. Porque a maior parte da humanidade cultiva o egoísmo, cultiva o orgulho. A maior parte da humanidade é ignorante da sua condição de espírito imortal. A maior parte da humanidade vive apegada às necessidades materiais, ao imediatismo e separada dessa identidade livre que é a identidade de ser espírito imortal. Isso são as características de um mundo de provas e expiações. Com esse padrão vibratório, com esse nível evolutivo, a gente gera sofrimento, a gente gera angústia, a gente multiplica o mal, faz o mal, às vezes querendo, às vezes sem querer, sofre o mal. Esse é o padrão de um planeta de provas e expiações. Mas também lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai ver
que o mundo de regeneração é um mundo habitado por espíritos bons, isto é, espíritos para quem o bem é mais importante. Espíritos que se identificam com a sua natureza espiritual e que não são prisioneiros das necessidades materiais, das paixões, dos desejos, do imediatismo. Espíritos para quem a lei de Deus é uma vivência de felicidade e não algo contra quem se rebelam. Ora, esses espíritos, com esse padrão de consciência, necessariamente criam um mundo que a gente chama mundo de regeneração. E essa transição do planeta Terra, ela não é uma coisa mágica, não é uma coisa que Jesus vai chegar e vai descer do céu e fazer com que aconteça. A transição planetária é a mudança do nível de consciência de cada um de nós e de todos nós. E se a gente prestar atenção, aquilo que Jesus dizia lá há 2000 anos atrás, no Evangelho, é exatamente o padrão vibratório de um mundo de regeneração. Repare, o que Jesus diz é: você é espírito, você não deve ficar apegado à natureza material, você vai viver as coisas materiais sem deixar que elas lhe dominem, você vai procurar viver o bem, fazer o bem. E ele dá uma série de mandamentos e de ensinamentos que ainda hoje a gente acha difícil. Mas ainda hoje achamos difícil porque ainda hoje nossa consciência está vibrando no padrão de provas e expiações. Ainda hoje nós temos, por exemplo, dificuldade em perdoar 70 vezes 7 vezes. Ainda hoje nós temos dificuldade de amar o inimigo. Ainda hoje nós temos dificuldade de não resistir ao mal. Por quê? Porque tudo isso são convites para seres que se sabem espíritos imortais, para seres que se sabem vinculados a Deus, para seres para quem o bem é a melhor felicidade e não um sacrifício, né? Quando o espírito é imperfeito, fazer o bem é um sacrifício. Ele se sente privado de algo. Ah, mas eu queria tanto os prazeres da vida. Que prazeres? O espírito superior diz: que prazeres? O melhor prazer é fazer o bem. O melhor prazer é você ter uma felicidade plena, que não lhe é tirada, que não é imediata. Então, o ensino de Jesus, repare, há mais de 2000 anos atrás, ele já apontava: olha, fazendo isso, a gente muda totalmente o padrão dessa Terra. A gente muda totalmente esse planeta. E é interessante que esse tempo todo a gente tem sofrido, a gente tem chorado, a gente lamenta, o mundo está tão mal, as pessoas sofrem tanto, é tanta insegurança, mas nós não nos damos conta que nós é que criamos esse padrão. Eu gosto de trabalhar com criança e gosto de observar a criança. E quem tem bebê, quem tem criança, bebezinho, sabe que tem uma fase, quando o bebê é pequenininho, mais ou menos com 1 mês e meio, talvez, que ele agarra as coisas, né? Qualquer coisa que você bota, ele agarra. E ele agarra o cabelo dele também. Quem não já viu o bebê, ele agarra o cabelo e puxa. Aí dói. Ele grita, mas ele não sabe abrir a mão. Ele nem sabe que é ele mesmo que está causando aquela dor. Então a mãe, o pai, alguém tem que chegar e abrir a mãozinha dele para ele parar de chorar e parar de sofrer. Eu acho que isso parece muito com o que a gente faz. A gente cria situações que nos trazem sofrimento, aí a gente continua repetindo aquela mesma situação, a gente continua fazendo a mesma coisa que vai continuar trazendo sofrimento e a gente não vê, é parecendo um bebezinho, é como se a gente ainda fosse bebezinho espiritual. Alguém precisa chegar e abrir a mão e dizer: olha, para, é você que está fazendo isso, né? E aí, é essa mensagem de Jesus, é esse código de um mundo de regeneração que nós somos convidados a viver. E somos mais do que convidados a viver. Na verdade, nós somos ensinados que, sem viver esse evangelho, sem viver esses ensinamentos, não nos é possível avançar. Não nos é possível criar uma experiência de vida mais feliz. E aí, nós que conhecemos, né, essas
lições, esses ensinamentos, podemos pensar assim, o que é viver o evangelho com a mente? O que é o evangelho na mente? Porque assim, o conhecimento nós temos. Nós já reencarnamos inúmeras vezes nesses 2000 anos. Eu acho altamente improvável, eu diria que eu acho que não aconteceu, de que pelo menos em alguma vida, em algumas vidas, a gente não tenha ouvido o evangelho. A gente assistiu missa, quando era lugar de missa. A gente, quando era um lugar protestante, a gente viu a Bíblia, leu a Bíblia, ouviu falar. Quando não ouviu missa, não assistiu o culto, não leu a Bíblia, alguém citou alguma coisa para a gente, porque esses ensinamentos estão espalhados pelo planeta. Então, conhecer a gente conhece. Saber a gente sabe. E nessa vida nós estamos retomando, nós decoramos, nós repetimos, né? Nós usamos as palavras do Evangelho em relação aos outros, mas viver o Evangelho na mente, conhecer o Evangelho na mente, ele é ir um pouco mais adiante. Ele é a gente conseguir entender a profunda sabedoria do Evangelho. Porque outra coisa que as pessoas dizem muito para nós, principalmente nos ambientes científicos, acadêmicos, que são muito permeados por uma visão, uma concepção materialista ou até fragmentária da realidade, assim, quando não é materialista mesmo, ele diz, bom, isso aí não tem nada a ver, Evangelho não tem nada a ver com o que a gente está falando. Então, é uma visão que separa. A gente ouve muito que esses ensinamentos, eles são muito bonitos, mas não são viáveis. A gente ouve muito que esses ensinamentos que Jesus nos traz, que o Evangelho nos aponta, eles não são práticos, não são execuíveis, a gente não pode realizar. E eu acho que viver o Evangelho com a mente é entender em profundidade a sabedoria desses ensinamentos. É compreender, para além dos preconceitos, dos conhecimentos que nos cercam, a profundidade do conhecimento de Jesus ao dizer cada palavra daquela. Não é a gente trazer uma abordagem, digamos assim, teológica de tal ou qual religião, de tal ou qual concepção. Mas é a gente usar a nossa inteligência para compreender os mecanismos que se escondem por trás de palavras que nós aprendemos a considerar como simples frases belas, mas impossíveis. Então, quando a gente fala, por exemplo, do perdão, não é desconhecido hoje os malefícios, não são desconhecidos hoje os malefícios que o ressentimento traz para a saúde. Vamos pensar só nisso. Há muitas doenças que hoje pesquisas mostram que essas doenças, elas são causadas ou elas são agravadas por ressentimentos que a pessoa guarda, por mágoa, raiva, né? Isso agrava quadros clínicos, agrava quadros físicos, agrava doenças. Não é preciso que a gente pense muito para encontrar na história, nas raras pessoas que praticaram os ensinamentos de Jesus, o potencial transformador. Um Francisco de Assis mudou uma história dentro da igreja. Ele não mudou toda a igreja, ele não mudou toda a humanidade, porque para mudar é preciso que a pessoa queira também. Mas ele, chamado o Sol de Assis, ele traz uma renovação que se expande como ondas, transformando os seres. E quem ele era? Era uma pessoa que morava numa cidade, tinha posses, mas não era nem a família mais rica da cidade, e ele tomou uma decisão que era considerada uma loucura. Se não fosse a profundidade, a verdadeira capacidade de transformação das palavras de Jesus que ele praticava, ele ia ser internado, ou como quer que fosse a versão de internamento da sua época. Por quê? Porque ele se desfaz de toda a posse material, de todo o vínculo com a fortuna do pai, com os bens que o pai tinha, era um comerciante, ele ia herdar. Hoje ninguém consegue abrir mão de um tantinho assim, né? Ah, não, Deus me livre, eu preciso pensar no futuro, né? O futuro que Francisco de Assis pensava era o futuro que Jesus disse ao moço rico. Primeiro o moço rico foi perguntar a ele.
O que eu faço para entrar no reino dos céus? Se a gente traduz a linguagem da época, o que eu faço para ter a felicidade espiritual mais profunda, mais ampla, mais absoluta? Aí Jesus diz a ele: siga os mandamentos. Remeteu para a lei de Moisés, que a gente já falou, que foi um grande avanço. Ele disse: eu pratico os mandamentos desde a minha juventude. Quer dizer, ele já tinha ultrapassado essa fase. Aí Jesus diz a ele, então: vai, vende o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Ele estava dizendo qual é o próximo passo, mas aí o moço rico não conseguiu. E o Evangelho diz uma frase que eu acho assim lapidar. E ele se afastou muito triste porque tinha muitos bens. Ele tinha muitos bens? Tinha, mas ele estava muito preso a esses bens, ele não conseguia. Então, o que é? Ele era uma pessoa ruim? Não, ele era uma pessoa ótima. Era uma pessoa que cumpria todos os mandamentos, era uma pessoa de bem. Mas ele tinha perguntado como é que ele fazia para alcançar o reino dos céus, a felicidade espiritual, o que a gente poderia chamar de um mundo de regeneração. O que eu faço para alcançar isso? Eu preciso me desapegar do que é material. No caso dele, Jesus deu um exemplo prático: venda os bens, dê aos pobres, etc. Pode ser qualquer coisa, mas eu preciso me desidentificar da matéria. Eu preciso deixar de pensar que eu sou esse corpo e que, portanto, eu tenho que fazer, a principal coisa que eu tenho que fazer na vida é cuidar desse corpo, seja embelezando, seja alimentando, seja enriquecendo, seja o que for. A gente gasta muito tempo e muita energia com as coisas materiais, e o que sobra a gente gasta com as coisas espirituais. E na hora que fica um pouquinho mais difícil, de onde é que a gente tira tempo? A gente tira tempo das atividades espirituais. Isso significa, muito simplesmente, qual é o nosso referencial de valores, qual é o peso maior. É isso que Jesus está dizendo quando ele diz isso ao moço rico. E é isso que Francisco de Assis não fez. Ele disse: é absoluto. A mim importa apenas viver o Evangelho. Ele fundou a Ordem dos Franciscanos, que era o sistema, religioso da época e tal. E é interessante que ele dizia: eu não quero entender o Evangelho, eu não quero estudar o Evangelho, eu quero viver o Evangelho. Para ele a coisa era radical, é viver. Jesus disse para fazer isso, eu faço. É para amar, eu amo. É para amar. Ele amava todos, amava o irmão fogo, o irmão sol, o irmão lobo, a irmã lua. Ele amava todos. E essa é uma opção. Então, quando você pensa, por exemplo, num Albert Schweitzer, um homem brilhante, um musicista fantástico, sensível, vivendo na Europa, uma pessoa excelente, famoso, conhecido, festejado, a vida dele estava ótima. De novo, era uma pessoa boa, era uma pessoa que fazia o bem, era um artista. Ele levava o belo para as pessoas de sua cultura, de sua época. Um dia, ele lê um folheto, uma revista, uma publicação sobre a África Equatorial, sobre o sofrimento em que as pessoas viviam, a ignorância, o abandono, a miséria. E ele resolve que ele não pode viver feliz, rico, bem disposto na Europa, e as pessoas sofrendo, os seres humanos sofrendo daquele jeito na África. E aí ele faz o quê? Ele vai estudar medicina e ele vai para a África Equatorial. E ele funda hospital, e ele ajuda as pessoas, e ele se dedica. E evidentemente que ele não teve mais tempo de dar conserto, o dinheiro não tinha, a obra consome. Por quê? Porque a prioridade ele compreendeu. Nós não conseguimos fazer isso. A gente sabe que tem gente pobre, a gente sabe que tem gente sofrendo, a gente lamenta, às vezes ora por eles, mas a gente fica no nosso conforto. A gente não diz assim: eu não posso viver com conforto enquanto tem alguém debaixo da ponte. A gente não diz. Então, o que eu estou dizendo? Existe no ensinamento do Evangelho um potencial de realização que quem tem coragem de botar em prática, vê.
Então, quando a gente fala em viver o evangelho com a mente, é compreender isso. É ter coragem de confrontar as concepções teóricas que vão dizer que o evangelho é bobagem, que Jesus nem sabe se existiu, que isso é uma filosofia, que é uma banalidade. Não é, não. Todas as vezes em que se seguiu o evangelho, se gerou transformação profunda. Todas as vezes em que a gente se acomoda, a gente não gera coisa alguma. Mas além de viver o evangelho com a mente, o tema de hoje fala sobre viver o evangelho com o coração. E aí é radical. Aí é deixar-se transformar pelo Cristo. Aí é aquilo que Jesus fazia, que passava o Mateus, Levi, estava na sua banca como publicano, e ele dizia, vem e segue-me, e ele levantava e seguia. E onde os discípulos deixavam tudo e seguiam o mestre. Claro que eles continuavam trabalhando. Se você ler o evangelho, você vai ver que eles continuavam trabalhando. Não se trata de uma ação irrefletida e insensata. Se trata de inverter a prioridade. Na hora que ele levanta e vai, isso é uma expressão de que agora minha vida gira em torno do evangelho. Minha vida não gira em torno da profissão, da família, dos relacionamentos afetivos, do sucesso, dos 15 minutos de fama, do que os vizinhos vão dizer. A minha vida gira em torno do evangelho. Eu vou continuar tendo vizinho, eu vou continuar tendo relacionamento, eu vou continuar trabalhando, eu vou continuar tendo família, mas está invertida a posição. O prioritário é o evangelho. Esse é o desafio de viver o evangelho hoje, né? Viver com a mente integrando o evangelho como concepção, como pensamento, nas abordagens de vida, nas teorias, no que a gente aprende na vida profissional, na vida pessoal. E a doutrina espírita vai mostrar para todos nós como é esse processo. Os espíritos vão dizer que a doutrina espírita é a terceira revelação, no sentido de que ela vem trazer informações que nos façam compreender a mensagem de Jesus. Ela não vai suplantar a mensagem de Jesus, ela não vai substituir a mensagem de Jesus, ela vai trazer a clareza para que a mente compreenda o que é aquilo que Jesus está falando, né? E aí aí a gente tem muitos livros espíritas, a gente tem muitas informações, a gente tem uma compreensão da lei de Deus, tudo isso está acessível a nós. E viver o evangelho com o coração, como é a gente se deixar transformar por esse evangelho? Jesus não dizia nada simples. Ele nunca falava nada simples. Se a gente lê o Evangelho, o Sermão da Montanha, capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, e os outros evangelhos são outros capítulos, mas eu decorei o de Mateus porque é sequenciado, são 3 capítulos só sobre o Sermão da Montanha, começando com as bem-aventuranças e indo. O Sermão da Montanha é o código do mundo de regeneração. Ele não é para todo mundo. Não é todo mundo que consegue, mas todo mundo que quiser viver um mundo de regeneração vai precisar seguir por aí. Vai precisar priorizar aqueles ensinamentos. Ele começa invertendo as bem-aventuranças. Todo mundo sabe, bem-aventurado quer dizer feliz, ditoso. E aí todo mundo sabe que feliz é quem não tem problema, não tem dificuldade, tem boas condições financeiras. Quando a gente deseja felicidade para os nossos amigos, nossos filhos, né? Natal a gente diz, Feliz Natal, próspero Ano Novo. A gente sabe isso é a sabedoria humana. Jesus diz, felizes os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Começa na bem-aventurança, porque ele não está dizendo que vamos ser todos uma legião de criaturas que choram, mas ele está dizendo que quem chora e quem sofre, compreendendo a experiência da dor para superá-la, esse alguém está ótimo, ele está avançando, ele está crescendo, ele está aprendendo, né? Ele está a caminho.
Quem sofre num mundo como esse, pode ser que seja uma pessoa que tem uma consciência melhor. Imagine quem é completamente diz, não, eu sou a pessoa mais feliz do mundo. Aí você vê violência, crime organizado, egoísmo, crueldade, dor, sofrimento em toda parte. Aí você se pergunta, como é que uma pessoa pode dizer, eu sou completamente feliz? É verdade, é completamente feliz, porque o mundo dele é desse tamanho, é em roda do umbigo dele, não passa daí. Não vê o outro, porque quem vê o outro, quem olha em volta, chora. Tem uma bem-aventurança que diz, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Que bom se a gente tiver fome e sede de justiça num mundo que é muito egoísta, que é muito violento. E não são os outros, não. Somos nós que vibramos na mesma faixa. A gente não pega em arma, não mata ninguém. Mas o que a gente briga, o que a gente embirra, o que a gente manda energia para quem pisa no pé da gente, hein? É que vale. Então, a partir das bem-aventuranças, no Sermão da Montanha, Jesus inverte a lógica. A primeira inversão é a inversão de que somos espíritos. Qualquer coisa material precisa ser secundária. Não pode ser o mais importante. E se a gente olhar com honestidade, se fizer aquela avaliação que Santo Agostinho sugere que a gente faça no Evangelho segundo o Espiritismo, toda noite, antes de deitar, você faça uma reflexão, veja como foi o seu dia, veja o que você pode melhorar, o que você pode avançar. Se a gente fizer isso, com honestidade, não precisa dizer para ninguém, dizer para si mesmo, para a própria consciência, a gente vai ver que a gente não alcança esse nível, que a gente não se coloca como espírito imortal, que a maior parte da nossa energia e do nosso empenho está direcionado para as coisas materiais. Necessidades materiais, conforto material, evitar sofrimento material é a nossa prioridade. Então, o que Jesus faz no Sermão da Montanha, o que ele faz no Evangelho é fazer uma inversão. Eu não vou, evidentemente, trabalhar todos os temas, né? É belíssimo. Gandhi era hindu, né? Ele dizia que se os cristãos praticassem somente o Sermão da Montanha, o mundo era outro. Agora, se praticar só o Sermão da Montanha, não precisa fazer mais nada, que é a parte mais complexa, né? E aí eu vou pegar 2 aspectos somente para a gente fazer uma reflexão aqui a respeito de viver o Evangelho com o coração e pegando do Sermão da Montanha e dos ensinamentos de Jesus. Primeiro é que Jesus fala de amar. Ele diz em vários momentos que devemos amar. Ele fala, por exemplo, conhecereis os meus discípulos por muito se amarem. Se a gente seguir ao pé da letra esse critério, fica difícil achar discípulos de Jesus, porque a gente não se ama muito o tempo todo. Vamos combinar que a gente sabe disso, né? Conhecereis os meus discípulos por muito se amarem. Ele vai dizer, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Não é amar de uma forma assim, ama porque a pessoa é simpática, ama porque a pessoa trata você bem, ama porque a pessoa lhe ajuda. Ele diz, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E Jesus nos ama de uma forma absolutamente desapegada, de uma forma total. Ele nos ama a ponto de vir a esse mundo para fazer essa mudança vibratória que é o Evangelho, não só o ensinamento, mas o padrão vibratório que sacode energeticamente todo o planeta. Ele nos ama tanto que uma vez crucificado, ele olha e diz, Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. A gente consegue amar uns aos outros desse jeito? É o que Jesus disse. É o que ele propôs. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E aí ele vai. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos perseguem e caluniam. Ele não era uma pessoa de meias palavras nem de meias ideias, né? Fala do perdão, que é decorrência desse mandamento de amor, e aí Pedro vai e pergunta, mestre, quantas vezes devemos perdoar? Porque ele já estava querendo fazer a conta. É a nossa cabeça já funcionando, vamos ver o que a gente pode ajeitar daí.
Quantas vezes devemos perdoar? Ele estava pensando, 7 é um número muito comum, recorrente nos evangelhos, nas escrituras sagradas. Sei lá, né? 10, quem sabe, 7 vezes. Aí Jesus diz, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Que, na verdade, dá 490. Eu fico pensando duas coisas. Se a minha pessoa tiver uma mente muito cartesiana e for contar 490 vezes, eu acho que 490 vezes depois você já nem se importa mais com a conta. Mas, na verdade, tem um outro sentido. 70 vezes 7 vezes é como dizer, perdoe todas as vezes necessárias, por causa do simbolismo dos números. Então, ele fala de amar o inimigo, ele não fala de vingança, ele não fala de destruir, ele não fala de abandonar o outro quando está sofrendo. Ele tem parábolas, ele fala da parábola do samaritano, que era considerado assim, era mal considerado entre os judeus. Ele fala de tudo isso. E ele vai falar, ele vai mais adiante ainda, parece que é impossível, mas ele vai mais ainda. Ele fala, não resistais ao mal. Aí a gente diz, não é possível, é preciso evitar, é preciso fazer justiça. Não é disso que ele está falando. Ele está falando da postura, que era a postura dele. Repare que Jesus trouxe o bem, trouxe a mensagem do bem e sustentou continuamente. Mas ele não resistia ao mal, quer dizer, ele não entrava em contenda, ele não fazia guerra ao mal. Fazer guerra ao mal é dar força ao mal. Ele estava sendo, tem uma passagem do Evangelho fantástica, ele está sendo interrogado, aí eu nunca me lembro se é por Caifás ou se é por Pilatos, e ele fala alguma coisa, acho que foi Pilatos, aí Pilatos diz, você sabia que eu tenho o poder de mandar, açoitar, fazer acontecer? Jesus olha para ele e diz, nenhum poder terias sobre mim se de cima não te fosse dado. Tranquilamente, ele não tem medo. Ele sabe que o espírito não é destruído. Ele sabe que Pilatos podia fazer o que fosse, mas ele só podia agir porque estava dentro da lei de Deus. E a lei de Deus era que ele estava numa missão no planeta e ele ia viver todas as experiências. É a mesma coisa na vida da gente. Ninguém tem o poder de nos fazer mal. Só porque esse poder é dado de cima. O que quer dizer? Que Deus disse, vá, assalte ela, mate? Não. É porque, pela lei de Deus, eu sintonizei com aquela experiência. Aí a doutrina espírita explica, vai falar de lei de causa e efeito, vai falar de sintonia. Aquilo onde hoje eu sou uma pessoa inocente, uma pobre vítima, na verdade, eu precisei daquela experiência, às vezes eu pedi aquela experiência como forma de fazer um aprendizado, de fazer um resgate, de fazer um avanço, de superar um nível de consciência. Então, de cima foi dado esse poder. Se a pessoa não tem débito, se a pessoa não vai ganhar nada com aquela experiência, se ela não merece aquele sofrimento, ninguém tem o poder de causar sofrimento a quem não está na sintonia daquela experiência, né? E aí é o que Jesus diz, nenhum poder teria sobre mim se de cima não te fosse dado. Ele vai dizer, se alguém obrigar você a andar 1000 passos, vá 2000. Se alguém quiser tomar sua capa, dê o manto também. E se alguém quiser tomar minha capa, eu brigo, eu processo, eu subo e desço, eu vou em cima e eu não deixo tomar a capa. Mas Jesus diz, não resistais ao mal. É uma experiência radical. É você eliminar o conflito. Porque a gente pensa muito que o conflito precisa ser eliminado pela atitude do outro. Jesus traz uma postura que vai eliminar o conflito. O ditado popular diz o quê? Quando não quer, dois não brigam. Não tem como uma pessoa agir em destrutividade se você não ressoa. Esse é o ensinamento. Então, Jesus vai trazer para a gente muitos ensinamentos sobre o amor. Se a gente ler lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec faz um texto interessantíssimo sobre o amor aos inimigos. Ele vai dizer, amar aos inimigos não é você sentir pelo inimigo o mesmo prazer, a mesma alegria que você sente pelo seu amigo, não. Não foi isso que Jesus disse. Porque a gente pensa que amor é um sentimento somente. Amor é um sentimento, mas amor é mais do que um sentimento, amor é uma lei. É diferente.
O sentimento, eu posso dizer assim, eu não sinto amor por ela, não posso fazer nada, não sou obrigada. Mas não é disso que se está falando. Não é de gostar. Você gosta dos seus amigos, você gosta das pessoas que lhe querem bem. Kardec diz nesse texto, a energia, a vibração de uma pessoa amiga lhe dá prazer, lhe deixa bem. Quando chega alguém que é um inimigo, alguém que lhe quer mal, o fluido, como ele chama, né, na linguagem do século XIX, que a gente hoje chama de energia, a energia é uma energia de agressão. A pessoa emite violência contra nós. Claro que a gente não se sente bem, mas e o amor? O amor entra aí como lei. A lei de amor não é só no nível humano, não. O amor existe em todos os níveis, inclusive no nível material, sob a forma de leis materiais. Por exemplo, a gente sabe que no mundo material, para manter as substâncias materiais, né, as moléculas elas têm que estar unidas. Essa força de coesão, os espíritos vão dizer, é uma expressão no plano físico da lei de amor. A lei de atração universal, a gravitação, é uma expressão material no nível planetário, no nível das substâncias químicas da lei de amor. No nosso nível é que ela dá esse sentimento extraordinário de quê? De unidade. Quando a gente ama, a gente se sente vinculado ao outro, a gente se sente seguro, a gente se sente cuidado. É a mesma coisa, está vinculado, está ligado. O amor de Deus, João o apóstolo, né, o evangelista, ele vai dizer, Deus é amor, porque o universo todo é criado com base no amor. Como é que a gente pode odiar? A gente pode porque é ignorante. A gente pode porque é espírito imperfeito, que ainda está brigando com a lei de Deus, ainda não aprendeu que a lei de Deus é a nossa felicidade. E por isso a gente se sente infeliz, a gente cria infelicidade. Jesus vai falar, quando ele fala do amor, ele está falando, gente, lembre que é uma lei. E lei funciona sozinha. Se a gente se harmoniza com a lei, a gente nem precisa fazer esforço. A lei da gravidade, ninguém precisa fazer esforço para cair, né? Você tem que fazer esforço para não cair, porque a lei da gravidade funciona. Todas as leis funcionam. Então, Kardec vai continuar explicando. Você não tem que sentir prazer na presença do inimigo. Você precisa agir com ele com amor. Então você vai, primeiro, ele vai dando os níveis. Kardec é super didático, né? Eu adoro o texto de Kardec porque ele é bem didático, ele explica tudo direitinho. Ele diz, primeiro, não faça o mal, que é a primeira coisa. Se é inimigo, você tem raiva dele, você quer logo destruir o sujeito. Se não vai matar, porque não consegue mais matar, porque já avançou evolutivamente, você pensa o mal dele, você deseja que ele se dê mal, você deseja que... Tem gente que faz assim, eu entrego a Deus. Quando ele está entregando a Deus, não é para Deus envolver em amor, que é o que Deus faz, né? Deus ama a todos, Deus envolve a sua criação em amor e dá todas as oportunidades para o espírito evoluir. Não é o que Deus faz? Mas quando eu estou com raiva de alguém que eu diga entrega a Deus, esse Deus que está na minha cabeça é o Deus que vai punir o sujeito. Então eu quero que Deus faça, ele sofreu, mesmo que eu sofri. Aí a gente se lembra da lei de causa e efeito. Quando a gente faz nossas artes, a gente não lembra da lei de causa e efeito. Na hora dos outros, a gente lembra. A lei de causa e efeito está, que um dia ele vai pagar por... Aí eu fico querendo ver, quer dizer, já era. A primeira coisa que Kardec diz é não faça mal a ele. Segunda coisa é procure oportunidades de fazer o bem. E vá avançando. Se você não consegue chegar perto, pelo menos ore. Não deseje o mal. Não faça mal, primeiro, não deseje o mal, segundo. Porque você pode não fazer, mas desejar. Não deseje o mal. Segundo, aproveite qualquer oportunidade de fazer o bem. A pessoa passa na sua porta, precisa de alguma coisa, você olha assim, às vezes profissionalmente, às vezes a pessoa chega no âmbito profissional na nossa vida, né? E aí você precisa fazer aquele esforço extraordinário para fazer o que é sua obrigação. Diga-se de passagem, fazer o que tem que fazer. Procure oportunidades de ajudar. E aí você vai desconstruindo o conflito, desconstruindo a violência e vai construindo o bem. Tem um livro de André Luiz, deixa eu me lembrar dele, agora eu esqueci, daqui a pouco eu me lembro do nome do livro.
Os Mensageiros. Tem um casal, esse casal, eles estavam encarnados, eram casados, no século XIX. Ele era um homem de uma certa posse, acho que era um alto comerciante, tinha riqueza e tal, e ele tinha um sócio. O sócio dele não prestava, era uma criatura péssima. Seduzia as mulheres, envolvia as mulheres, criava 1000 problemas e abandonava essas mulheres. Quando as mulheres não o queriam, ele não se contentava em ser rejeitado, então ele procurava prejudicá-las. Bom, ele resolveu, o nome do casal é Isabel, Ismália, como é o nome do marido dela? É porque Isabel é a outra, Isabel é do outro livro. É Ismália o nome dela, já já a gente lembra do nome do marido dela. E aí ele se apaixonou pela dita Ismália, que era a mulher do amigo dele, sócio dele. Para a gente ver como o sujeito é ruim, para a gente ficar com bem raiva dele. Aí ele chega e começa a cantar a criatura. A mulher não aceita, mas está no século XIX. Se fosse hoje, a gente confronta, a gente chega e diz, olha, fulano, você está agindo assim. Naquela época, as mulheres tinham um pouco traquejo, passava do poder do pai para o poder do marido, ela não tinha. Ela ficou super embaraçada, fez o que pôde, sofreu horrivelmente, não contou ao marido, porque não sabia como que o marido ia reagir, e ele ficou. Levou, acho que alguns anos nessa história. Alfredo, o nome dele. O nome do marido dela. Aí, quando passaram-se alguns anos, que ele viu que ela não ia ceder, ele ficou com raiva dela, e ele resolveu fazer o seguinte, ele começou a insinuar para o marido dela que ela não era uma mulher honesta, que ela devia ter algum caso, que ela fazia olhares, e o marido, ele foi fazendo isso suavemente, e o marido foi se deixando envolver, e a criatura, coitada, de nada sabia. Aí um dia ele fez um plano. Ele disse ao marido dela que fingisse que ia viajar e voltasse para pegar a mulher em flagrante. Aí ele pagou um indivíduo, comprou um chapéu caríssimo, para dar a impressão que era uma pessoa rica, e mandou o homem entrar na casa da criatura de madrugada e se esconder no guarda-roupa, no armário. A mulher de nada sabia. Quando Alfredo chega em casa, o cara foge do armário, sai correndo e deixa cair o chapéu. Então, fugiu, ele não encontrou, mas encontrou o chapéu, provando que havia um homem de posses escondido naquele armário. Ele ficou transtornado. A mulher acordou na confusão, não tinha noção do que estava acontecendo. Ele foi super agressivo com ela, super hostil, e aí despachou a mulher para a casa da família no interior, devolveu para a família numa fazenda que ela morava. Não quis, eles tinham 2 filhos. Ele não deixou ela falar com os filhos, não deixou os filhos falarem com ela, não respondeu a nenhuma carta, não permitiu que ela volte. Ele isolou completamente a criatura. Ele estava desesperado de angústia, porque ele gostava muito dela, mas estava com raiva porque tinha acreditado que estava sendo traído. A mulher desesperou, sofreu, chorou, se desgostou, acabou desenvolvendo tuberculose, que era uma coisa que acontecia muito na época, e uns 2 anos depois essa mulher desencarna. Ele aí recebeu a notícia que ela tinha desencarnado, então botou os filhos num colégio interno, viajou para a Europa, super infeliz, foi infeliz a vida toda. Passaram-se alguns anos, quando o sócio dele adoeceu, estava à beira da morte, teve a feliz ideia de chamá-lo no leito de morte para confessar o que tinha feito. Ele não perdoou, óbvio, ele não perdoou a mulher, que ele tinha vivido a vida toda, que ele amava, ele não ia perdoar. Ele ficou cheio de ódio. Aí desencarnou pouco tempo depois, o homem desencarnou também. Eles se bateram o que puderam lá pelo mundo espiritual inferior, obviamente cheios de ódio, num processo muito grave. Ela, que tinha desencarnado, perdoando, ela perdoou ele, apesar de tudo que ele fez. Acho que se fosse a gente não perdoava, né? Eu mesma teria uma dificuldade enorme, mas ela perdoou, e a vantagem de perdoar é que você sai do padrão vibratório do crime. Quando a gente não perdoa, a gente fica repetindo o sofrimento, a gente fica repetindo a situação, a gente fica repetindo aquele padrão. Quando a gente perdoa, a gente se desliga. A gente pensa que perdoar é liberar o outro. Perdoar é liberar a gente. Você se libera daquela situação. Você deixa de estar fazendo parte daquilo.
Não tem mais nada a ver com você. O outro fica lá com a consciência dele, com a experiência dele, mas você não tem nada com isso. Perdoar é se liberar, não é liberar o outro. A pessoa não quer perdoar porque ele tem que pagar, porque ele fez isso, porque não é possível que ele vá se livrar. Nada, quem vai se livrar sou eu, se eu perdoo. Eu saio dali. E ela fez isso. Então ela, obviamente, ficou numa posição espiritual muito boa, muito harmoniosa, e ele se degladiando com o outro lá pelo umbral da vida, até que despertou e começou a trabalhar pela própria evolução, Alfredo, né? E ela ajudando, Ismália, e eles, eu sei que quando tem o livro, Os Mensageiros, ele é o diretor de um posto de socorro espiritual que acontece no umbral. É onde ele socorre espíritos que estão desequilibrados, eles trabalham ajudando esses espíritos, reequilibrando. Ela mora numa região espiritual mais elevada. E aí André Luiz pergunta, mas eles se amam tanto, por que não ficam juntos? Aí ele, Alfredo, diz, essa atitude, porque ele foi muito cruel, vamos combinar que ele foi mal com ela, né? Ele não deu uma chance dela explicar, e até que fosse traído, já que ele amava tanto, podia perdoar um pouquinho que fosse, nada, ele foi implacável. E ele diz, essa postura colocou ele num padrão vibratório muito comprometido, ele tinha que fazer um esforço muito grande para chegar a viver no padrão espiritual que ela vivia. Aí André Luiz diz assim, mas ela gosta de você, por que então ela não fica aqui com você? E aí Alfredo diz, ela queria, mas os espíritos superiores que orientam o nosso trabalho disseram que não é uma boa ideia, porque tem um aprendizado que precisa ser feito. Se ela fica com ele, ele perde, digamos assim, aquela experiência. E qual era a experiência? Ele estava ali trabalhando com esses espíritos. E lá para as tantas, quem vocês acham que ele recolheu nesse posto de socorro? O dito cujo que eu não consigo me lembrar o nome, né? Que estava perdido, que estava porque ele não fez isso só com ela, ele fez com várias outras mulheres. É uma pessoa, hoje a gente chamaria de uma pessoa perversa, né? É uma pessoa que não só é cruel, mas é uma pessoa que não tem valores. E aí ele ficou muito desequilibrado, muito desorganizado, e finalmente, depois de muitos anos, ele consegue recolher. Ele estava nesse posto de socorro, mas ele estava num local como se fosse assim, de contenção. Em hospital psiquiátrico, quando o paciente está muito desequilibrado, ele precisa de uma contenção, ele estava ali. E aí Alfredo diz assim, sabe o que eu fiz? Eu ainda, mesmo aqui, eu tinha dificuldade de lidar com ele. O que é que eu fiz? Eu ia visitá-lo. Todos os dias eu ia visitar. Todos os dias eu vou visitar. Aí ele, como dirigente da instituição, vai lá e visita o cara. O cara está tão transtornado que não lembra dele. Não sabe quem eu próprio é, não sabe nada. E ele e Ismália resolveram que não iam dizer, porque iam, digamos assim, criar uma humilhação desnecessária para quem é um espírito bom. Mas ele disse assim, no início eu ia por obrigação. Eu ia para fazer um esforço de evoluir. Não tinha amor nenhum pelo cara. Aí ele disse, com o tempo, toda vez que eu ia, eu passei para o segundo estágio, que eu comecei a ter pena dele. Eu disse, mas olha que situação esse rapaz se colocou. E aí o terceiro estágio, ele ter vontade de ajudar. Então eles estão esperando para favorecer um processo reencarnatório para esse rapaz, para continuar a evolução. É uma experiência de perdão. Algumas pessoas podem imaginar que esses relatos de André Luiz sobre o mundo espiritual são fantasiosos. Eles são expressão de uma realidade que no plano físico a gente não alcança. Mas para todo lado que nós observemos, os ensinos de Jesus, eles são mais do que sugestões, eles são leis, eles funcionam com a exatidão das leis físicas, das leis materiais, e eles abririam portas de extraordinária felicidade se a gente quisesse colocá-los em prática. Então, viver o Evangelho na mente e no coração é poder se debruçar sobre a profundidade do ensinamento de Jesus. Vamos ouvir em muitos contextos que isso não existe, que isso não tem nada a ver, que isso não é importante. A gente precisa ter a sabedoria de olhar com olhos de quem vê
esses ensinamentos que perduram 2000 anos e perdurarão mais, porque são expressões de leis. E nós que somos espíritas, que a gente possa aproveitar as informações que a doutrina espírita nos dá e fazer desse evangelho uma expressão de realidade na nossa vida. Aí a gente vai poder ser luz do mundo, a gente vai poder ser sal da terra, todas as outras coisas que Jesus disse, que não foram poucas. Então, que a gente não se detenha pensando que é muito, né? A gente pode dizer assim, mas isso é para espíritos superiores, isso é para nós, porque Ele falou conosco. Ele não falou em outro planeta. Jesus não deu sua mensagem num planeta evoluidíssimo. Ele trouxe para esse planeta. E era porque nós já podíamos ouvir. E hoje, 2000 anos depois, nós já podemos praticar. Nós podemos usar os ensinamentos de Jesus, mesmo o mundo estando do jeito que está. E mais do que isso, nós precisamos fazer isso, porque essa é a nossa casa. Esse é o nosso planeta e ele é a expressão do nosso modo de ser. Modificá-lo a partir do Evangelho é tarefa nossa, não é tarefa de ninguém. Não vem nenhum extraterrestre para mudar o planeta. Sabemos que espíritos de planetas mais evoluídos estão reencarnando para ajudar, mas nós temos que fazer. Nós temos que realizar a transformação. Então, que a gente possa aproveitar a energia, né, desse evento e refletir numa frase de uma poetisa espírita, ela falando de era um poema que ela fazia sobre uns criminosos que estavam sendo condenados. E aí um dos criminosos tem uma fala interessante que diz assim: vocês dizem que nós somos fortes no mal, né? Nós os criminosos, mas na verdade vocês é que são fracos no bem. Então, que a gente, nesse mundo que de tantas formas parece mostrar uma força no mal, que a gente compreenda que se formos fortes no bem, o mal se apaga. Kardec tem um texto na Gênesis chamado A Nova Geração, muito interessante. Ele diz: a maioria das pessoas a maioria não é formada de pessoas ruins, pessoas más. Você tem uma minoria de gente ruim, gente má, gente que quer fazer o mal. Você tem uma minoria de pessoas boas e uma maioria que vai para qualquer um dos dois lados. Então, isso que o criminoso diz nesse poema, quando a gente pensar que o mundo é forte no mal, vamos pensar que nós ainda estamos fracos no bem. E que se a gente tiver força no bem, força na realização do bem, na viabilização dos ensinos de Jesus, como Kardec disse, a gente puxa o pessoal que está no indeciso. A gente puxa o pessoal que a Maria vai com as outras. A gente adquire mais força. Não vamos, uma das principais fantasias do mundo atual é essa divulgação de que o mal está aumentando, de que nada tem jeito, de que as coisas estão piorando. Isso não é verdade. Vamos ler os textos espíritas, vamos ler o Evangelho para a gente ver que isso não é verdade. Isso é uma ilusão. A verdade é que quanto mais força dermos ao bem, mais a gente vai conseguir, com certeza, superar esse mal, fora de nós e dentro de nós também. Muita paz. Maravilhoso. Nosso muito obrigado a Nádia Matos por essa palestra maravilhosa.